Muito bem. Antes de eu botar a tela cheia aqui, pessoal, eu quero ler para vocês um textinho que eu escrevi. Eu não quero falar ele de memória, porque é um texto que eu acho que é pertinente e fundamental para o que a gente vai explorar aqui. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar também. Eu me chamo Matheus Henrique Camilo, eu tenho 27 anos, eu sou aqui de Santa Catarina, perto de Balneário Camboriú, perto de Blumenau, onde acontece a Oktoberfest. Imagino que todos já ouviram falar. Eu sou professor há 4 anos, eu sou professor live action, né, de sala de aula mesmo, dentro dos cursos de design. E desde que eu comecei a atuar com história da arte, justamente porque eu sou cria da internet, eu sou cria do mundo digital, eu senti necessidade de abandonar aqueles métodos antigos, sabe? Aquelas mesmas coisas que a gente escuta desde o colégio. Faltava um ar de inovação. E daí eu resolvi dar a minha cara a tapa e desenvolver eu mesmo, por que não? Então, basicamente, eu sou um educador, eu atuo dentro das áreas de cursos, querendo ou não, de desenvolvimento e criatividade. As minhas paixões são dentro da história da imagem e da semiótica, que é aquelas perguntas que a gente se faz, né? Tipo, como que essa ideia surgiu? Ou por que quando eu vejo uma imagem, ela me transmite isso? E essa sempre foi uma curiosidade minha. Eu sou um fã de desenhos animados, eu sou um fã de videogame, eu sou um fã de teatro, música. Então, eu acabo por coletar desse mundo todo e criar uma teia, uma rede, para tentar explicar, assim, ó, de forma até filosoficamente falando, o que faz a gente ser a gente. Porque, por mais que a gente fale de técnicas e de expressão, sempre o que a gente tenta encontrar na produção de imagens é um pouquinho mais da gente e do outro, querendo ou não. E a história, ela consegue passar isso para a gente de forma muito forte, muito íntima. Boa noite, Calil. Tudo bem? Consegue me ouvir, cara? Alô, alô, teste, Calil. Só me dá um sinal verde para ver se vocês estão escutando, por favor. Muito bem. Chegou bem na hora aí, cara. A gente só se apresentou aqui e eu estava dando a introdução aqui de quem eu era basicamente, então tá tudo certo. Então é isso, gente. Esse curso de História da Arte, ele obviamente vai ter aquela linearidade, como qualquer curso de História. A ideia do curso é passar período a período. Como esse curso está embasado em cima dos escritos do Gombrich, o livro A História da Arte, que eu vou mostrar para vocês no final da aula. Eu não sei se vocês têm familiaridade com esse livro, se já ouviram falar, se já leram. Me digam isso, por favor. O curso, o primeiro fundamento dele é esse livro, se chama A História da Arte do Gombrich. Eu diria que esse curso, se ele tivesse um nível de dificuldade, ele não seria iniciante, ele seria médio para iniciante, mais ou menos assim, né? A gente vai ter algumas abstrações, mas a ideia aqui é que a gente saiba pelo menos o fundamental para reconhecer cada período histórico e com isso espelhar para o próprio trabalho de vocês as ideias e reconhecer quando ver um cinema, reconhecer quando ver um videogame, reconhecer quando ver um pattern, um padrão de estrutura visual e falar, isso é gótico, isso foi pautado no Renascimento, não, isso é romantismo, essa maneira de ver o mundo é muito mais barroca, por exemplo. Então, a gente saindo aqui com essa bagagem ao final dos 4 meses, cumprimos a nossa tarefa. Eu quero dizer que um modelo que eu gosto de fazer nas aulas é espelhar diferentes mídias. Então, não estranhe se a gente estiver falando de um período em algum momento e do nada eu voltar ou botar um exemplo para frente, porque eu vou tentar ser o mais espacial possível. Como hoje é a nossa aula número 1, é normal nesse tipo de aula, ainda mais quando se trata de história, a gente fazer um campo arado, a gente tentar mostrar uma visão um pouquinho mais geral, conceitos mais universais do que falar especificamente de uma época. E uma vez que essa sensibilização for feita, a gente pode falar dessa forma, na aula seguinte, vamos começar pelos egípcios, né? Essa primeira aula, estamos falando do passado, estamos falando das ideias de sociedade e arte como um todo, é uma aula mais de ideias, de contemplação.
vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Como eu estava falando antes, como o curso ele tem 2 momentos, que é na quarta-feira e no domingo, como a aula de hoje é a aula número 1, aula de introdução, só se vocês sentirem necessidade de ter um segundo encontro nesse começo, é que nós iremos fazer. Senão, a gente vai tentar fazer tudo aqui hoje, nessa aula número 1, e eu diria que tudo que vocês pensarem, tiverem vontade de falar, falem já hoje, comentem no chat ou falem em áudio, não há um problema. O Gustavo e o Graciano já sabem minha maneira, eu gosto de perguntar muito, então eu vou lançar a peteca para vocês em algum momento. Se não tiverem respostas naquele momento, se não quiserem também falar, não é problema e eu dou continuidade. Eu gostaria de ler uma coisa que eu escrevi aqui antes da aula para vocês. Olha só. Todos nós temos uma maneira de ser e uma maneira de ver e de pensar. Tudo isso é um indivíduo, mas também fazemos parte de um corpo coletivo. É uma espécie de ciclo de consumo, de fora para dentro e de dentro para fora. Podemos chamar isso de cultura. É uma espécie de retroalimentação. A história da arte começa como uma disciplina apenas no Renascimento, isso é lá naquela época onde viviam as tartarugas ninjas, né? O Leonardo, o Rafael, o Donatello e o Michelangelo. E ela nasce falando só dos artistas locais, só dos artistas italianos. Era quase como uma revista de fofoca, né? Um dos artistas daquela época começou a pensar, poxa, por que não tem ninguém catalogando a vida desses caras aqui? Porque eles são excêntricos, eles fazem coisas distintas, muitos deles não são só pintores e influenciam a sociedade de tal forma que valeria a pena ter um documento oficial com a vida desses caras aqui. E aí começa, primeiramente, a disciplina da história da arte como a gente conhece hoje. É claro que a catalogação da arte já começa há muito tempo atrás na Grécia, mas tinha uma maneira diferente de ser. O desejo de olhar para trás é um desejo de querer se conhecer. As pinturas rupestres, ou seja, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, as imagens nas paredes que inauguram qualquer livro de história da arte e da imagem, só foi descoberto no século XVIII. Por que eu estou falando essas datas aqui? A gente não vai ter o tipo de curso que fica falando de data. Só vou trazer em alguns momentos para especificar para vocês como que só foi 2 séculos, 3 séculos atrás, que a gente começou a entender a história do indivíduo como uma história de alguém que fala através de imagens. Então isso é uma disciplina tanto para a imagem, quanto para a psicologia e quanto para a expressão. Para a nossa inteligência atual, isso é tudo muito recente. Não é à toa que a gente tem muita curiosidade ainda. E talvez nunca seja um assunto, vamos falar assim, blocado, concreto. Porque a cada dia a história da imagem muda um pouco. Deixa eu dar o carregamento total aqui. É inevitável começar isso tudo aqui, pessoal, sem uma história, já que a gente está falando de história. Vocês já ouviram falar no mito de Prometeus? Aqueles que já conhecem, por favor, não falem nada. Normalmente se começa a falar da história da arte com esse mito. E por que um mito, né? Porque a gente, como ser humano, somos seres de linguagem, somos seres simbólicos. As coisas para a gente têm que fazer sentido, né? A gente dá nome para as coisas. E antes das coisas serem como elas são, a ideia e a imaginação do mundo pela visão do homem, ou seja, pela visão das pessoas, já queria contextualizar. E outra coisa muito importante que é digno de nota, eu não sei se algum de vocês aqui tem alguma espécie de religião, mas eu quero que vocês entendam que falar de história da arte é falar também um pouco de teologia, ou seja, a história da religião, a visão do mundo através dessa visão, vamos falar assim, intangível ou invisível, né? Então, por favor, a ideia aqui não é ofender ninguém, é simplesmente trazer um ponto de vista da lente da curiosidade e do saber. Mas eu vou evitar falar muito de religião aqui. Então, as mitologias, elas vêm para dar alguma explicação para o ser humano quando a gente estava lá, entre aspas, no primórdio. Quem era Prometeus e por que fala disso? Do ponto de vista dessa mitologia grega, os titãs são os primeiros governantes dos mundos, né? São os elementos, são aqueles seres grandiosos e poderosos. Mais tarde, os seus filhos, os deuses, né, já morando no Olimpo, decidem prender os seus pais, os titãs, porque eles eram
elementos da natureza quase sem consciência, eles eram movidos pelo instinto da sua própria natureza grandiosa e divina. Prometeus, que era filho dos titãs também, decide ir contra os seus pais, porque Prometeus, esse homem que vocês estão vendo aqui na pintura, ele simpatizava muito com nós, os homens, os seres humanos, que eu já vou explicar o porquê. Dada a guerra, os titãs foram derrotados, vide o filme da Disney do Hércules, conta isso de alguma forma. Prometeus não fica quieto depois disso, porque os deuses falam assim para ele: olha só, você está incumbido de uma missão. Você vai pegar esta sacola de talentos e vai distribuir na natureza. Então ele deu a casca para a tartaruga se proteger, ele deu a respiração debaixo d'água para os peixes, ele deu a velocidade para as panteras, força física para o macaco, e assim todos os animais da natureza tiveram e adquiriram o seu talento especial que garantiria a sua sobrevivência. Só um animal, dentro de todos esses, ficou sem um talento especial. E esse animal, como você já deve ter pensado, somos nós, os seres humanos. Porque se a gente cair na luta, na corrida ou na resistência com qualquer animal selvagem, a gente perde. Isso é certeza. Prometeus fica um pouco abalado, já que não deu pra gente um talento especial. Então ele vai até o Olimpo, na carruagem de fogo de Apolo, né, que era o responsável de botar o sol no céu, pega um pedaço do fogo divino e traz pra gente. E é nesse momento que a história humana começa. O que esse símbolo, o que esse mito quer dizer? Vocês gostariam de fazer a interpretação antes de disser a resposta primeiro? O que vocês pegaram dessa história? Cara, o fogo simboliza a sabedoria, assim, alegoricamente, né? Uhum. É o poder da gente obter ferramentas através disso, né? Perfeito. Exatamente. A analogia mais básica que se tem, justamente porque na história da criação o fogo está ali nos primórdios, o que a gente desenvolve, e como analogia simbólica, já que o fogo veio do Olimpo, dos deuses, a nossa maior arma é a nossa criatividade e a maneira de moldar a natureza ao nosso bel prazer, entre aspas, para aí sim conseguir combater esses outros animais. Então, mas por que ele está sofrendo aqui, né? Por que tem um grande abutre comendo um pedaço do rim dele? Porque quando ele faz isso, os deuses se sentem ofendidos, provocados, porque como que um reles seres humanos vai ter uma capacidade divina? Por que essa história é tão otimista? Porque se vocês pensarem bem, desde que o mundo é mundo e a gente está aqui, a porcentagem de a gente ter sobrevivido até aqui é quase nula, e o nosso cérebro, como um órgão poderoso, nada mais é do que algo quase divino, se a gente for prestar atenção. Esse é o mito do Prometeus. Esse é um mito que existe até hoje como analogia para tudo que existe no criar humano. E até usando a frase do Idalino, o que caracteriza a cultura, o que caracteriza o fazer humano é, em termos, o nosso mundo visto pelos olhos das ferramentas, né? Sem as ferramentas, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz, poxa. Sair de dentro de uma caverna, construir uma casa, empilhar pedras monumentais, vide os mistérios que a gente tem sobre as pirâmides no Egito. Então as ferramentas, em algum ponto, é o que faz a gente ser a gente. Não foi à toa que eu coloquei essa fotografia aí, com essa câmera emulando dois olhos, né? Afinal, a câmera ela é feita através da nossa percepção do olho humano. Mas o engraçado é que quanto mais a gente estuda a história e quanto mais a gente estuda a imagem, e não é à toa que a câmera está na frente dos olhos, a nossa maneira de ver o mundo, as nossas visões de ver o mundo, elas sempre mudam conforme aonde a gente está no tempo, no contexto e como a tecnologia anda. Isso é um termo e um tema que aulas de filosofia, sociologia e antropologia falam em excesso, porque todos esses estudiosos eles defendem que a gente não consegue ver o mundo como ele é. A gente sempre está atrás de uma maneira de ver, seja as minhas próprias experiências como indivíduo, seja o que a sociedade me dá, seja o que eu posso consumir. De forma pessimista, vocês podem interpretar disso tudo que, então eu nunca vou conseguir enxergar a verdade,
essa é uma das maiores angústias que a gente tem quando se fala em estudar as coisas. Por isso que tem uma curiosidade muito grande dentro da gente. Então essas coisas elas são muito, elas acompanham, elas complementam os nossos desejos de saber o mundo. Não é à toa que a gente nunca para de melhorar as coisas, mesmo não tendo em vista algum fim, né? Então as coisas elas são assim grandiosas. Eu não sei como vocês veem essas coisas, mas costuma ser pessimista. Mas a gente nunca para de tentar. Olha só, essa atitude de criar instrumentos e aperfeiçoá-los constantemente torna possível a compreensão do processo civilizatório pela qual passamos desde que surgimos na Terra. Eu vou fazer algumas perguntas assim bem simples agora, tá, pessoal? Assim, de forma básica, o que é civilização para vocês? Eu estou perguntando esse tipo de coisa só para a gente, como eu falei, fazer aquele campo geral das questões que vão vir a seguir no curso, que dão fundamento para várias opções estéticas, né? Então, até perguntando de novo, o que é civilização para vocês? Cara, civilização, eu penso que seja, né, a princípio, um grupo de pessoas que vê a necessidade de uma convivência mútua, né? Assim, bem resumidamente. Então, se trata basicamente de vida em conjunto, vida em comunidade, é isso? Sim, vida em comunidade. Isso, eu concordo também, acho que e vocês acham que isso... sobre civilização vai nessa... Entendi. Sabe aquele questionamento do tipo, já pararam para pensar que a gente nasce... Isso aqui não é papo de ninguém que quer desconstruir nada não, mas vocês já pararam para pensar que a gente nasce dentro de uma espécie de engrenagem, tu aprende como ela é e tu só aceita a civilização como ela é? Vocês já pararam para pensar se vocês desejariam estar em vida em comunidade ou vocês acham que foram acostumados a isso? É um tipo de resposta que vocês conseguem buscar dentro de si? Eu acho que é algo que a gente é condicionado e acostumado, né? Pelo menos na primeira, se a gente for pensar, na primeira parte da nossa vida, a primeira metade, vamos dizer assim, seria um período que, no final desse período, talvez a gente começasse a questionar isso. Certo. De uma forma geral, assim, claro que sem exceções. Claro, eu entendo. Não é tão radical assim também, né? Eu acredito que as pessoas foram feitas, né, independente do pensamento religioso ou filosófico de onde viemos, mas acredito que as pessoas foram feitas para viver em sociedade. As pessoas naturalmente sempre buscam estar próximas de alguém de alguma forma, seja pelas coisas que ela acredita, pelas coisas que ela gosta, pelas coisas que ela faz. As pessoas naturalmente buscam os seus semelhantes para estarem próximos. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei se vocês já me ouviram falar na outra vez, que é daquele filósofo alemão, o Schopenhauer, que ele fala que você é um outro eu, né, e que sem a comunidade eu não conseguiria descobrir mais partes de mim. Além daquela vontade interna de companhia, né? Numa daquelas pirâmides da necessidade humana, que é comer, dormir, reproduzir-se, ter ideias, lá no meio está a companhia saudável, né? Amizade, família. Então, eu acho que é uma via de duas mãos mesmo. É um pouco condicionamento, mas é um pouco parte da natureza que a gente gosta de identificação de civilização, de pertencimento de grupo, a famosa panelinha, né? Não é viver com todo mundo ao mesmo tempo. É aquelas pessoas que se assemelham a você, como vocês colocaram anteriormente. Então, eu concordo também. Tem uma coisa que eu gosto de pensar. No começo, a civilização era pautada literalmente em aldeias, né? O pessoal se agrupa, cada um divide tarefas, aquele maluco pesca, aquele maluco cuida dos filhos, aquele maluco levanta o muro, aquele maluco cuida da entrada. Com o passar do tempo, essas coisas ficaram mais institucionais, mais flexíveis, não precisa ter certos estereótipos fazendo isso. Então tem uma coisa que eu gosto de chamar que é civilização 2.0, que é o seguinte: tu só consegue pertencer à civilização hoje quando tu é bem informado. De forma genérica é isso. Exemplo, a gente está aqui em grupo e daí eu falo assim para vocês: gente, vocês já viram que está lançando um novo avião que vai botar o foguete em órbita? Daí vocês falam: não, nunca ouvi falar.
Ah, tá bom. Tu ouviu falar naquela pílula que se eu boto no micro-ondas ela vira um frango inteiro? Não, não, nunca ouvi falar. Ah, tu ouviu falar naquela roupa que se seca sozinha? Não, não, nunca ouvi falar. Então, se eu não tenho um link inteligível com você, comunicativo e das coisas que fazem a vanguarda da humanidade para frente, a gente não consegue ter essa semelhança que vocês falaram. Então, basicamente, a vida da civilização hoje só funciona entre aqueles que estão trocando informação. Não é à toa que se a gente for falar de um mundo que é feito de hierarquias, de classes sociais, tem pessoas que são mais afastadas, tem pessoas que governam as coisas e assim por diante. Tem um livro muito bom que se chama Homo Deus, que fala que, você já deve ter percebido isso obviamente, hoje as guerras não são mais travadas com metralhadora, hoje as guerras são travadas através do quê? Do discurso, né? É claro que isso em alguma medida, e até como o Idalino falou, não é radical. Né? Então, este processo civilizatório não é só bem físico, mas é também virtual. Né? Essa palavra virtual, ela vem do latim virtu, que significa coisas em potencial. Então, quando tu sabe uma notícia, aquilo é potencialmente algo depois. Então, você está potencialmente mais bem informado, que te dá poder, inclusive, sobre os outros, de influências, obviamente, positivas e negativas, se forem mal usadas ou interpretadas, né? Por exemplo, lá na pop art, que a gente vai ver isso brevemente mais para frente, vários dos artistas, inclusive o Andy Warhol, né, que faz aquelas imagens sequenciais coloridas da Meryl, esqueci. Marilyn Monroe, né? Não é Marilyn Monroe, obrigado, esqueci o sobrenome dela. Ele fez um tipo de, vamos botar assim, crítica, né, naquele momento ali da arte moderna que a arte começa a se tornar arte de crítica. Então ele pegou uma lata Campbell, que nada mais é que uma lata de sopa de tomate ou molho de tomate, e fez uma serialização disso, uma repetição. É claro que quando surgem coisas novas, as pessoas aplaudem, acham diferente, mas ele estava fazendo uma crítica à indústria, às coisas que são consumíveis e que nunca acabam, né? Não é à toa que o marketing atual, os websites, a gente usa maneiras de serialização que a gente aprendeu com os artistas lá atrás. Então, uma coisa que eu gosto de falar é que, por favor, não tenham preconceito com nenhum período da arte, porque sempre dá para extrair um contexto, uma visão de mundo que justifica coisas atuais. E quando justifica coisas atuais, você não cai naquelas pegadinhas de textão, não cai em fake news. Claro que eu estou falando isso dentro do nosso próprio cenário artístico, né? Olha só. Pode-se saber muito sobre uma pessoa e uma cultura observando as ferramentas e itens comuns ao seu meio ambiente social. Eu não sei se vocês costumam visitar muitos seus parentes, amigos ou até casas de pessoas novas. Eu não sei se vocês são observadores para ver o que as pessoas têm dentro de casa, para ver se elas são mais rústicas, para ver se elas viajam, fotografias na parede, coisas em cima da mesa. Até eu lendo essa frase agora, olhando e percebendo que a maioria da nossa vida hoje, né, até falando da civilização, como a gente disse antes, está pautada no computador e na tela, a gente vai parar de ter aquelas opções que o Sherlock Holmes tinha na época, né, de observar os itens e conseguir fazer analogias e deduções pelo que a pessoa faz. Então, eu acho que hoje nossos rastreios sociais são feitos pelas nossas abas do computador, né? Até o Gustavo veio falar para mim esses dias que estava olhando as minhas abas ali, né, no Gustavo, no curso, e que eu tinha ali favoritado um site de música. Então, acho que a gente tem uma civilização bem mais virtual hoje. Tava stalkeando aí. Gente, essa imagem aqui da esquerda, essa espécie de caveira, ela é a primeira selfie do mundo. Por que eu estou mostrando isso? Assim como eu falei anteriormente, a história da arte é uma história da imagem, também é uma história da religião e também é uma história da morte. Uma coisa muito comum na história dos povos é perceber que, de alguma maneira, a memória, a lembrança, a ideia de lembrar, recordar-se, retraduzir e botar no mundo atual, sempre esteve presente na nossa vida. O que é essa caveira aí? Como antes de Cristo,
e até muito tempo depois de Cristo, a gente não tinha como gravar a imagem fotograficamente, eram as pinturas, os desenhos, os entalhos e as esculturas que gravavam as pessoas importantes da nossa vida. Quando eu digo importantes, eu quero dizer líderes, né? Foi só muito tempo depois que a gente pôde se dar o luxo de ter uma fotografia de um ente, ou pagar um artista na época para pintar uma pessoa da tua vida doméstica. Mas o que as pessoas, como as pessoas se viravam na época? Quando alguém morria aqui no Ocidente, né? Eu não estou falando do Oriente. Muito dificilmente a gente vai conseguir falar alguma coisa do Oriente, porque como o mundo tem essa repartição enorme de cultura, o que eu falo e é verdadeiro para a gente aqui não vai ser verdadeiro na Índia, não vai ser verdadeiro na China, não vai ser verdadeiro no Japão. Isso teria que ser, inclusive, outro curso da identificação das imagens. Mas eu vou tentar, de alguma maneira, trazer isso de forma pequena. Quando alguém morria, eles chamavam um artesão da aldeia. Esse artesão desenterrava o corpo quando ele já tinha sido todo decomposto. E esse artesão tinha o dever, olha o trabalho que esse cara, olha o job que esse cara pegava, de com argamassa tentar reproduzir na caveira mais ou menos o rosto de como era a pessoa. Né? Então ele deixava embaixo chapado, pegava essa caveira pronta e as pessoas botavam na sua casa, como uma espécie de primeiro autorretrato, primeira fotografia de um ente que está morto. Né? Algum de vocês tem fotografia de pessoas mortas em casa da família? Isso, quando se fala isso em voz alta, soa meio creepy, meio macabro, mas prestem atenção como é normal a gente ter fotografia de pessoas que já não estão mais conosco aqui. E, passado o tempo, essa outra fotografia que vocês estão vendo aqui é de um homem morto. Houve uma época onde era comum, fez parte do trabalho dos fotógrafos, de botar a pessoa em pé, maquiar, botar ela certinha, como se ela estivesse viva, e batia-se uma foto. Por que eu estou falando disso aqui? Porque nesse processo de civilização, nesse processo de imagem, de se descobrir, a morte, sempre como um mistério, esteve em volta da nossa vida, né? Não é à toa que uma pesquisa recente mostrou que por que é que quando tem acidente na cidade, batida de carro no centro, na BR, capotagem, o que acontece? Todo mundo fica ali em volta, rodeando, todo mundo quer ver. O que isso é? Por que a gente... É só curiosidade que faz a gente ver locais de acidente? Não. Porque para alguém que está vivo, ainda mais as idades mais jovens, a gente sente como se fosse imortal. A gente sente como se nada pudesse me machucar. E daí quando a morte está na frente dos meus olhos, aquilo é uma lembrança da minha mortalidade. Não é à toa que existem jogos de violência, filmes de violência, narrativas de violência. Isso faz parte da natureza, até saudável, da psicologia humana. Gostaria de pontuar alguma coisa ou posso seguir? Essas fotos pós-mortem é normalmente a única foto que se tinha das pessoas, o registro final. Que ainda era muito caro tirar uma foto cotidiana. Pois é. Pois então. Então bora lá. Assim, falando por cima, a gente ainda vai parar no período grego e romano, como eu falei, a gente está fazendo um aspecto geral. E um dos questionamentos assim mais... É difícil, tá? De questionar isso. Por exemplo, isso é uma ânfora. Ou um pote, um jarro, né? O nome comum que se dá da tradução da linguagem deles é ânfora, que servia para carregar água, vinho, azeite, arroz e outros tipos de grão. Com o passar do tempo, esses jarros que eram de forma útil, eram utilizados na vida cotidiana, não eram peças de arte para serem contempladas, e sim peças para serem utilizadas. Como a gente falou antes, a sociedade ela tem um meio orgânico, né, de consumir-se a si mesmo. Um tipo de artesão fazia o jarro e o outro aproveitava isso como tela para pintar o seu trabalho. E eram trabalhos que expressavam a vida dos gregos, né? O esporte, as guerras, a vida masculina, que era muito forte naquela época. E para a gente hoje, esses jarros, eles têm um tom assim meio místico, mitológico, artístico, contemplativo, até documental. Mas é curioso notar que naquela época nada mais era do que como eu estou utilizando aqui essa xícara de bolinha vermelha. Era para utilização. Mas
Me parece que com o passar do tempo, tudo aquilo que se afasta do seu tempo original, para a gente ganha uma espécie de espírito, né? Aquilo acaba por se tornar uma peça de um tempo que já não mais é. E é por isso que a gente acaba por considerar muito belo, muito exótico e diferente. Eu estou falando primeiro dessa parte mais cultural e contextual, mas quando a gente chegar no período grego mesmo, a gente vai falar especificamente das formas estéticas, vamos ver como é que esses padrões surgiram e assim por diante. Além deles já terem um trabalho de desenvolvimento uma das leis fundamentais do design da Gestalt, que é o positivo e negativo, né? Formas cheias e vazias. Então, que inteligência visual magnífica do artista em utilizar o espaço em preto para fazer o colorismo das figuras, né? É um trabalho de negativo. Ele pinta o fundo de laranja e deixa o fundo ser a cor das figuras principais, dos protagonistas. A gente comumente no início da história da arte, gosta de chamar isso de eles eram primitivos, eles arranhavam paredes, eles pintavam só com 2, 3 cores, que coisa primitiva, né? Na verdade, primitivo vem de primevo, vem de começo, né? E não é para ser pejorativo, não é para ser falho ou bruto, porque se vocês prestarem atenção, isso já é um trabalho de característica bem madura, super madura. Então é uma coisa que a gente tem que ir atualizando com as coisas que a gente fala dos primórdios aí da história da arte. É claro que, com o passar do tempo, né, antes a gente estava falando ali da Grécia, isso aqui é o Art Nouveau, muito tempo depois, século quase 19, era tecnológica, produção em massa industrial, estava tendo nessa época, de novo, né, a gente vai ter uma aula para falar especificamente disso, a gente estava vivendo um período de contradições entre coisas feitas à mão e coisas feitas pela indústria. Mas, peraí, até hoje isso não é uma verdade? O que vocês acham? Existe ainda a batalha de artesanato, quando eu falo artesanato, é trabalho manual artístico versus trabalho industrial em massa? Vocês acham que essas coisas elas se contradizem ou se complementam? Cervejas artesanais, boa. Em outra escala, isso quer dizer, tipo, esse papel de parede aqui, ele é feito por um artista que fazia tudo manual, era tudo exclusivo, enquanto que outro contemporâneo dele fazia várias cópias do seu trabalho, né? Esses jarros, por exemplo, eram industriais. Eu acredito que hoje a gente conseguiu achar um meio termo entre o valor artístico, mesmo do que é feito em massa, e o valor artístico também daquilo que é feito especialmente e único através das nossas mãos. Hoje, de novo, né, com o computador, eu posso fazer algo manual, fazer uma cópia e continuar no computador, ou fazer no computador, imprimir e fazer manual depois. Então, as linguagens hoje elas estão ganhando uma mutação e a gente está tentando entender exatamente o que é isso agora, né? Por exemplo, vendo esse cenário lá da época do Rococó, que isso é após o Barroco, é no Rococó, inclusive, que nasce a ideia do design de interiores, uma disciplina. Era vendido nessa época catálogos de ornamentos de o que é que você queria fazer com o seu gesso, com o seu ouro, com a sua movelaria, né? E como qualquer início de qualquer coisa, os exageros são perenes. Mas não é só exagerado porque eles não sabiam fazer. É exagerado porque, como eu falei anteriormente, a visão de mundo deles nessa época era a suntuosidade. Ou seja, o exagero, a profusão, coisas assim... Exagerado é a palavra, querendo ou não, né? Ainda vivendo vidas reais, realezas, condes, uma vida pautada em futilidades, querendo ou não. Tem um filme maravilhoso que se chama Amadeus, que se passa nessa época. Esse filme tem no Netflix e dá para ver assim, ó, de pertinho como era a vida dentro de casas como essa daqui, né? Se vocês gostam de filmes de música, esse filme é incrível. É sobre aquela rivalidade entre o Salieri e o Beethoven. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, que caiu um raio em mim aí. Mas é um filme muito massa. E daí um contraste absurdo, né?
do século XVIII para cá, a ideia de luxo, a ideia que a arte passa, é do minimalismo extremo, é do menos possível, né? De uma vida que respeita a natureza, sem plástico. Bom, isso é o que a gente passa, ou deseja passar, mas nem necessariamente é assim sempre. Menos é mais, é isso aí. Virou uma regra, inclusive, né? Mas isso também tem um contraponto, o estilo de vida atual, o estilo de vida, como a gente fala, que é pós-moderno. Não somos mais pós-modernos. Vivemos uma época onde a história ainda não pontuou qual é o nosso nome, né? Porque o moderno é lá na época da Primeira Guerra Mundial. É curioso quando as pessoas falam, tipo, hoje no mundo moderno tá errado. Do ponto de vista da história da arte, o moderno lá em 1920 e tantos. O pós-moderno é 1940, quando surge o primeiro minimalismo, que o minimalismo surge só porque a guerra destruiu absolutamente tudo e a gente passou fome e não tinha grana, então a gente só tinha pouco porque não dava para ter mais do que aquilo. Aí hoje, como, né, a gente sabe como é que funciona a moda, né? A moda olha para trás, recicla e relança com um discurso bonitinho para fazer grana. Então o minimalismo começa como necessidade e só mais tarde se torna estilo, só mais tarde se torna história, vamos botar assim. Vamos falar sobre isso também. O John Ruskin, que é um historiador da arte, fala o seguinte: as grandes nações escrevem sua autobiografia em 3 volumes. O livro de suas ações, o livro de suas palavras e o livro de sua arte. E acrescenta: nenhum desses 3 livros pode ser compreendido sem que se tenham lido os outros 2. Mas desses 3, o único que se pode confiar é o último. O que ele quer dizer? Por que eu só posso confiar nos livros das artes? Ou seja, por que quando eu olho para uma cultura, eu tenho que procurar primeiro a sua produção cultural, em vez de olhar a sua produção política ou a sua produção discursiva? O que vocês tiram disso? Aliás, a arte hoje ela é honesta o suficiente para conseguir identificar uma cultura de forma interessante? Era isso que eu ia falar e tu complementou a pergunta. Porque talvez na arte ela é mais sincera, ela é mais verdadeira, enquanto que os discursos podem ser manipulados, podem ser induzidos. Mas quando a gente tem um artista que tem uma lente ideológica, política, essa arte ela também não fica um pouco contaminada? Também. Tem isso, não tem? E fica cada vez mais difícil não cair, porque como a arte ela é muito enfeitiça, a gente olha uma coisa e a gente fica tipo, uou, isso é muito atrativo, né? Não é à toa que ter a disciplina da história contigo te ajuda inclusive a dar uma rastreada melhor nas coisas que lançam para você, né? Sei lá, eu não sei se vocês gostam, não é para gerar polêmica nem nada, mas lembram daquele período que a gente estava falando daquele Queer Museum, daquele museu que tinha pedofilia, a bestialismo, peças de homossexualismo, o que mais que tinha? Cocô, sabe? Tipo, tem muita coisa que dentro de um universo contextual significa uma coisa. Agora, olhado apenas de fora, pode simplesmente significar algo ofensivo. Então, você tem que estar muito bem educado para não pisar fora quando for a criticar algum tipo de arte, né? Assim, gente, eu acho que eu já tinha feito essa pergunta para os meninos lá na semiótica, mas não vale a pena questionar de novo, inclusive por causa do contexto da aula. Que item vocês colocariam no museu que representa a época atual? Vamos supor que a humanidade como a gente conhece hoje acaba. Que item a gente coloca lá para representar o que nós somos hoje para uma futura sociedade? Nossa, boa pergunta, hein? O que vocês escolhem? Me dá uns 15 anos aí para eu pensar. O
Calil falou celular. A Laila falou um modem? Um modem. Eu acho que a resposta, ela... Então, eu também falo que é o celular, porque, em resumo, ele é basicamente tudo que a gente precisa. Mapa, câmera, memória, livro, foto, texto, enfim, ele é um baita resumo, né? Ele está agrupando uma biblioteca inteira, um cinema inteiro, história inteira. A gente consegue fazer isso. Claro que a gente tem que deixar ali uma pilha de baterias para poder acessar, né? Porque ele tem esse problema de ter vida útil, né? Tem livros que a gente tem aí desde a época de Alexandria. Claro que estão em estados deploráveis, mas se não fosse por causa deles, a gente não teria traduções até da Bíblia hoje, né? E é o papel, que é uma coisa que some, né? Mas sim, o celular é um bom resumo de como é a vida do homem hoje. Tá. Eu fui num pensamento um pouco mais core. Eu pensei no celular também, mas é que o celular não existe sem as coisas que fazem ele funcionar, né? Então, isso é uma... Todas essas funções que você citou do celular, com certeza, elas são pertinentes, mas nada disso funcionaria sem a internet, por exemplo. Pois então, daí por isso que a resposta de ter um modem ali talvez seja mais acurada, né? Verdade. Sim, o celular ele é dependente de um corpo de coisas, né? É uma tecnologia que depende de tecnologia. Enquanto que se eu pegar um livro, botar um mapa dentro, uma foto, um escrito, já é base suficiente para entender pelo menos um contexto de alguma parte da história, né? Acho que conexão talvez, pensando rápido agora, o que define a nossa sociedade hoje. Com certeza, com certeza. O Carlo Argan, que é um cara que vocês vão ouvir muito aqui no curso, que eu vou usar inclusive outro livro dele, ele fala um negócio que é curioso, olha só. O bombardeio de imagens que as pessoas estão expostas, principalmente nas cidades, tem por consequência a paralisação da imaginação como faculdade produtora de imagem. Tá, peraí. Não é através da imagem que eu ganho consciência imaginativa? Não é através da referência que eu crio melhores costuras de ideias? E eu acabei por entender, e isso é um assunto antropológico também, que, aliás, se tu pega qualquer autor que ensina a ler, um autor que ensina a ver, um autor que ensina a ouvir, um autor que ensina a comer, todos eles falam a mesma coisa. Vocês sabem o que é? Todos eles falam assim, ó. Veja menos, ouça menos, coma menos, aprecie menos. Não parar de fazer essas coisas. Quando eles falam menos, é fazer certo, útil e na medida, né? Sem exageros. Porque, é o exemplo do momento atual, já que a gente está falando disso. Maratonar a série da Netflix tem um contexto muito diferente de quando eu via apenas um episódio semanal quando passava na TV. E pode ver, pessoas que maratonam séries hoje, isso é eu, é claro, alguns de vocês, alguns detalhes cruciais da narrativa, da história, de coisas que a gente teria mais tempo para ruminar e interpretar se tivesse visto só 1 hora ou 2, passam completamente despercebido. Porque a atenção, ela exige energia, né? É só pensar naquele exemplo básico, né? Quando você está em alguma tarefa, tem, sei lá, música de fundo ou TV ligada, aquele som se torna apenas fundo, é só chiaço, é só coisa constante passiva. Então, uma coisa que ele quer deixar bem clara, isso é uma coisa que eu gosto de martelar, é que quando se consome alguma coisa, se consome de forma inteligente, escolhida, né? Um colega meu fala, ele trabalha como chefe, inclusive. Ele falou, a minha vida é curta demais para beber vinho ruim. Tanto que esses dias eu falei assim pra ele, eu trouxe um vinho baratinho aqui, pau dele. Eu não vou beber essa porcaria. Vinho baratinho não é comigo. Não quer dizer que ele é luxento nem nada. Ele diz que tem que ser selecionado, porque alguém trabalhou, pensou e deu para ti um produto de qualidade, né? É claro que exige muito até a gente compreender aquilo que faz bem para a gente, né? O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que o mundo da internet faz parte desse bombardeio? Eu ter milhares de bibliotecas visuais
ajuda ou em algum momento pode até atrapalhar quem eu sou artisticamente? Ou se já pensaram sobre isso também? É aquele caso típico da fila do Subway, né? Tem 1000 opções. Quando tu vai escolher, tu não sabe o que escolhe, né? É uma angústia as opções. Se tivesse só pão, beterraba, tomate e carne, ia ser aquilo ali mesmo. Deixa eu ver o que o Gustavo falou. Nós que trabalhamos com ilustração, vivemos no Behance, ArtStation e Pinterest. Não é uma crítica às ferramentas visuais, né? É só um posicionamento sobre isso. No capítulo 0, no capítulo da introdução do livro A História da Arte do Gombrich, ele faz uma série de comparações. Deixa eu antes perguntar aqui, quais de vocês assistiram a minha última live sobre história com o Celestino, lá no Brushwork? Eu assisti. Tá, o Graciano viu. Quem mais viu, gente? Só para eu saber aqui. Gustavo viu também. Alguém mais teve a oportunidade? Porque, enfim, é só para dizer que alguns exemplos eu vou acabar por repetir, só para não deixar a aula morta, porque vale muito a pena trazer isso na introdução. Ele falou uma coisa muito legal sobre o Rubens. O Rubens é um artista do barroco espanhol, que a gente em algum momento vai ver ele mais profundamente, porque vale a pena. E o Rubens gostava de fazer estudos do seu filho, quando ele era uma criança. Gostava de tentar retratar o máximo como ele pudesse daquele momento que o filho dele vivia. Tentar captar a beleza de uma criança. E adicionando mais um tópico do que a história da arte fala, né? Religião, morte, e daí a coisa mais difícil de falar. Beleza, né? O que é belo? Isso é possível de ser classificado? Uma coisa que é bonita hoje não é amanhã? É ponto de vista? Tudo isso aí a gente vai olhar e vocês vão perceber. Eu vou trazer 4 pontos de vista e vocês vão ver como a gente está meio que dentro de um, até usando aquele argumento que a gente falou mais cedo sobre o condicionamento de ver e pensar as coisas. E daí, o que o autor pergunta é o seguinte: ver uma criança na sua juventude, na sua ingenuidade, na sua brincadeira, na sua leveza, é algo muito belo e estimulante para os adultos. Porque a gente se percebe na criança, já passamos por isso, percebe que ela é fresca ainda, tem coisas para descobrir e a descoberta é emocionante, mas ele questiona: e no caso de uma mãe idosa, o artista que está ali é o Dürer, é um alemão, existe beleza na criança, mas existe beleza na velhice? Né? Falar disso é quase tabu, porque é quase o final da vida, tem aquela aproximação com a doença, com a morte. Então a pergunta que eu faço para vocês é: tá bom, a mesma beleza que existe na infância é a mesma beleza que existe na velhice, ou são modos diferentes de ver o belo? Penso que são diferentes. Mas é uma coisa que todo mundo percebe em algum momento que... Porque se tu vê hoje o mundo que é envolto da vaidade, ficar velho é quase uma coisa assim ofensiva. Pessoas que aceitam a passagem do tempo são pessoas bem mais maduras, na minha opinião. Vocês têm alguma tipo, eu não gosto de ficar mais velho e tal? Apesar de eu estar perguntando isso, eu tenho aquele inferno astral perto do aniversário, sabe? Que eu fico meio puto, assim. Mas é normal, eu acho. Estou trazendo apenas como referência, até para mostrar os traços desses dois artistas aqui, e até caracterizando coisas como modelos de beleza, que é o que a gente está falando, coisas que a gente vai ver muito também. Por exemplo, observem a cena doméstica ali à direita, com a moça, com a mãe ali, né, da saia vermelha. Observe a anatomia da criança. Tem algo de errado com ela. O rosto dela está meio paralisado, o pescoço, o braço. Tem um problema sério de técnica ali. Mas, como a gente estava falando anteriormente sobre honestidade em contar alguma coisa, mesmo que tenha algum problema técnico anatômico, a gente ainda entende sobre o que essa arte está falando. A gente entende a narrativa desse discurso doméstico,
a beleza de uma vida do cotidiano. O mesmo se dá para a imagem dos meninos brincando ali na pedra. A gente sabe que existe pobreza no mundo, né? O menino ali comendo um pedaço de pão meio desolado, olhando para o observador. Mas é tão legal quando a gente vê pessoas que são plenas, pessoas que são tranquilas com a sua situação, né? São contextos que nos fazem observar muita coisa. É o tipo de coisa que eu vou tentar ressaltar bastante, porque uma coisa que as obras de arte fazem é fazer a gente olhar para isso aqui e pensar numa coisa que está para fora da tela, né? Se a gente pensar hoje no mundo como um mundo que é envolto de imagens, que a gente tem imagem para tudo e absolutamente tudo, qual é a porcentagem de imagens que a gente vê que nos fazem pensar em coisas boas? Ou pensar em coisas com fundamento, né? Não é sempre que isso acontece, não é sempre que a gente tem essa chance. Vocês já tiveram a chance de ir em algum museu, ou em alguns museus? Ou alguém nunca entrou num museu? É uma experiência diferente, não é chato, né? Ainda mais quando estamos num grupo de artistas, existem N comentários para serem feitos, percebidos, um trabalho incrível de ser notado e até respeitado. Eu fui no final do ano passado para Paris, eu tive essa oportunidade com a minha família, ficamos uma semana, eu fui lá no Louvre, fiquei 12 horas aí naquele museu, e quando a gente realmente vê um Rembrandt, vê um trabalho de escultura, vê pedaços de igreja do período gótico, vê espadas que são encravadas com pedras preciosas, tipo, de perto, sabe? Não é essa experiência que a gente tem normalmente de ver através da tela do computador. Quando tu vê textura de tinta, quando tu vê trabalho de martelo e sifão na pedra, pô, essas coisas elas são bonitas de uma forma que tu não vê quando tu tá no computador, né? Então é uma coisa que eu sempre gosto de influenciar, tipo, quando tiver exposição, pô, vão. É uma coisa assim. Assim, até como trabalho de direção, né? Tipo, comparar essas duas imagens aqui. Poxa, são duas obras de dois períodos diferentes. Um na idade. Quase no finalzinho da Idade Média, e depois outro lá pro século XVII, lá pro Rococó e tal. Tem humores diferentes nessa peça. Tipo, um desses anjos, ele tá meio caído, meio morto. E a gente fica meio tipo, isso foi intencional? Era para ele parecer meio entediado, enquanto o outro anjo tá claramente muito mais dentro da questão da música, né? Então, uma das coisas que a gente vai ter a oportunidade de ver são essas comparações de estilo. E uma coisa que eu quero perguntar para vocês vocês enxergam um estilo próprio em vocês já? Vocês possuem estilo próprio? Vocês acreditam que tem isso? Às vezes é meio arrogante dizer que sim, né? Mas eu gostaria que você falasse a verdade. Oi? Com certeza não. Por que tu fala com certeza não? Com certeza eu não vejo um estilo no meu trabalho. E eu particularmente, talvez eu mude de opinião daqui a alguns anos, mas eu acredito que o trabalho do concept ele deve ser versátil o suficiente para ele se adaptar a qualquer estilo. Talvez tu consiga identificar um estilo na temática, na narrativa, nessas coisas, mas visualmente eu acredito que ele deva conseguir se adaptar a qualquer estilo. O que tu está falando já é usando a lente do cargo que tu quer obter, né? Então é uma resposta mais flexível, né? Tu tem que estar apto à reprodução, é isso que quer dizer, né? Isso. Apto a conseguir passar a mensagem. Do ponto de vista pessoal, uma resposta otimista para todo mundo, mesmo aqueles que não consideram que tem um estilo ainda, ou até como foi pontuado, né, que o outro consegue ver meu estilo enquanto eu tenho dificuldade em ver aquilo que eu sou, né, minha identidade. Se a gente fizesse um teste simples agora, de cada um de vocês pegar uma caneta e um papel e escrever o próprio nome e a gente comparar um do lado do outro, a possibilidade de ter uma letra igual é quase nula. Em termos biológicos, o próprio DNA, se a gente for parar para ver, a própria individualidade já é o teu estilo por começar aí. Então,
a tua letra, em comparação com a outra, já mostra um estilo muito único. O que eu quero dizer? O fato de tu desenhar e reproduzir qualquer coisa já mostra tendências claras sobre como vai ser o seu estilo quando amadurecer, vamos colocar assim. Então, mesmo aqueles que acham que não possuem estilo ainda, digo para vocês, já possuem certamente. No fazer mais mínimo, no jeito de falar, vestir-se e caminhar, já mostra inclinações estéticas e estilísticas, né? Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso aí também. Poxa, até usando o que o Graciano falou aqui de se adaptar a uma maneira de contar uma história, um concept, né? Um dos jobs que perduraram por mais tempo na história até hoje, foi a reprodução de peças religiosas. Foi a reprodução de Cristo, dos apóstolos, da igreja, de cenas míticas, anjos, enfim, tudo dentro do círculo da religião. E é muito curioso, porque a igreja dava um briefing. Ó, a gente quer Cristo crucificado, a gente quer passar determinada mensagem. Acredite ou não, nem todos os artistas eram a favor. Uns saíam da linha e faziam da maneira que eles achavam que tinha que ser. Vide essas duas representações de Cristo. Se a gente excluir essas duas imagens que vocês estão vendo agora e só pensar o que é Jesus Cristo, um homem bondoso, um missionário, um profeta, amava todo mundo, dava bons conselhos, morreu por todo mundo, um genérico do que seria esse maluco aí. Agora, do ponto de vista religioso, e até olhando as imagens, uma delas passa piedade, esperança, conforto, enquanto a outra passa dor, ressentimento, amargura. De forma bem pessoal, para vocês, qual é a representação mais bonita de Jesus dessas que vocês estão vendo aqui? Puxa, mais bonita? Gosto pessoal, eu gosto mais da esquerda, né? Entendo. Apesar do drama carregado, muito mais carregado do que a da direita, né? Eu acho que... Por conta do sangue e tudo mais. Exato. Eu acho que, tecnicamente, pelo volume, pela textura de carne, né, de ver que ele é um ser volumétrico, é uma pessoa, se identifica com uma pessoa, para o nosso cérebro, para a percepção, tudo aquilo que, obviamente, se assemelha mais a mim, me atrai mais. Mas do jeito que tu falou, né, esses dois Jesus, esses dois Cristos se comunicam de formas diferentes, são histórias diferentes, e são linguagens que querem passar coisas diferentes. Por exemplo, o da esquerda é mais belo tecnicamente e se assemelha mais a uma pessoa real, com sentimentos mais brandos, do tipo, pai, poxa, esperança. Enquanto o da direita, aquela face retorcida, caída, é uma história tão triste que eu acredito que o sentimento existe muito mais forte na direita do que na da esquerda. Por beleza de contexto de me sentir de alguma forma, eu escolho da direita. Por técnica, eu fico com o da esquerda. E daí, até continuando a questão do estilo, né? São maneiras distintas de passar alguma coisa e que nem por isso é mais bonito ou mais feio um do que o outro, né? Sacaram o que eu quis dizer? Sim. Massa. Sim, faz todo sentido. E até essa coisa da semelhança. Por exemplo, esse coelho é de Dürer, o mesmo artista que pintou a senhora mais velha que eu mostrei anteriormente. Um coelho não se parece com isso aqui. Ele já começou, a gente começa já a falar das maquiagens que a arte faz, né? Dos modelos ideais. Isso a gente vai ver direto, né? Por que certos períodos vão aumentar busto? Por que certos períodos vão engordar as pessoas? Por que certos períodos vão fazer a cara parecer boneco de porcelana, enquanto que o corpo continua real e palpável? Lembrando até a imagem que eu botei lá no início, né? O homem com a câmera na frente dos olhos, para exemplificar a lente que a gente quer ver daquele período que a gente ocupa. Então, em algum momento, a realidade vai ser pautada. Eu acho que, vez ou outra, vocês falam com pessoas que não são do ramo da arte,
E quais são as artes favoritas dessas pessoas? Tudo aquilo que é bem mais próximo da realidade, né? Não gostam tanto de abstração, não gostam tanto de estilismos carregados, de maneirismo, como a gente vai falar. Mas é curioso, porque se vem alguma idealização do corpo, de, sei lá, propaganda de academia, que aquelas pessoas são ideais também, todo mundo cai de falar, tipo, é assim que eu queria ser. Então as pessoas acabam não percebendo que elas caem na mágica da imagem. Tá aí outra coisa para aperfeiçoar o olhar também. Mas enfim, enquanto esse coelho está tecnicamente próximo da realidade, apesar do elefante não estar, aqueles simples traços que a gente está observando ali é o suficiente para dar informação para a gente perceptiva que a pele daquele elefante é rugosa, é pesada, é densa e grossa, né? É um trabalho de minimização, como a gente estava falando anteriormente, ou do exagero pela realidade. Vai depender aí o que a gente quer contar, enfim, na narrativa que a gente quer produzir e até causar interpretações, né? Eu trouxe esse exemplo lá na live, que eu gosto muito, que esses dois desenhos são do Picasso, né? E até repetindo o que eu disse lá, que o Picasso fala uma coisa muito legal. Ele fala que demorou mais de 5, 6, 7 anos para ser Rafael, né? O Rafael do Renascimento, com pinturas excelentes. Demorou mais de 6 anos para se aperfeiçoar tecnicamente na reprodução do mundo como ela é. Mas demorou mais de 40 anos para ser Picasso. Ou seja, continuando o que a gente abriu ali, para identificar o que é o seu estilo, o que é que ele adiciona de novo no recorte das imagens, o que é que ele coloca no mundo das imagens que antes não existia. É claro que ele sabe reproduzir, né? A galinha da esquerda foi um trabalho feito por um livro de história da natureza, enquanto que a caricatura da direita foi uma expressão dele pessoal, traduzindo a personalidade do galo perante a visão dele, né? Irônico, desengonçado, pontiagudo, meio maluco, meio frenético, meio Looney Tunes, assim, né? Tanto que, sem o cubismo, sem o Picasso, muitas das coisas que a gente conhece hoje, inclusive para animação, não existiriam. Ou até existiriam, mas demoraria mais, ou seria por outra vertente, modificando todo o cenário visual como a gente conhece hoje. Outro exemplo que eu gosto, que vale pautar rapidamente, é uma imagem que foi feita no final do século XVIII, pertinho da criação da máquina fotográfica, né? Esse artista, o Theodor, caso depois vocês queiram os nomes dos artistas que eu estou passando, gente, eu mando para vocês. Me desculpem que eu não coloquei aqui. Esse artista gostava de pintar corridas de cavalo, mas tem algo de estranho nessa imagem, né? Todos os cavalos estão com a perna estirada. As pessoas achavam isso algum problema? Não. Na visão delas, é assim que o animal corre, né? 2 patas para frente, 2 para trás, e o artista resolveu paralisar, fotografar o momento onde o animal se desloca no ar. Mas os testes de fotografia mais tarde indicam que em nenhum momento em que o cavalo corre, existe aquelas patas que vão para frente e para trás ao mesmo tempo. E quando essas fotos foram apresentadas, olha o que as pessoas acharam. Esquisito. Que esquisito, né? Então, por isso que eu falei que, às vezes, a idealização, a maquiagem da realidade, como é esse caso, é uma melhor saída para passar uma informação. E daí isso vem, eu volto ao ponto sobre o que o Ruskin falou, né, nos 3 livros da sociedade, que as artes são as mais honestas. E aqui a gente começa a perceber que, às vezes, a gente consegue encobrir realidade até pelo livro das artes. E as coisas começam a ficar mais complexas a partir daí. Pessoal, algum posicionamento? Posso seguir? Tranquilo, pode seguir. Tranquilo. Toca o barco. Eu adoro esse exemplo. Isso aqui, para mim, é um exemplo de trabalho que tu manda para o cliente e ele retorna dizendo que não gostou. Essas peças são do Caravaggio. Inclusive, o Caravaggio se chama Michelangelo também, é Michelangelo de Caravaggio, ficou conhecido pelo sobrenome. Lá no Barroco, época também onde só pegava-se trabalho para a igreja. A igreja queria que ele fizesse São Mateus. São Mateus é responsável por escrever várias coisas, porque o Espírito Santo fala com ele e ele escreve, né? Parte lá da Bíblia.
O que é muito curioso, porque São Mateus era um apostador, um mercante, um cara que vivia no bar, um cara que era pobre. Como que um maluco desse vai escrever parte dos ensinamentos da Bíblia, né? Então, o que Caravaggio pensou? Bom, esse cara é humilde, esse cara é ignorante, esse cara é truculento, né? Tem uma vida feita nos braços dele, forte. Então, eu vou fazer ele um cara que está aprendendo no momento em que faz, né? Olha a postura dele, olha a testa dele franzida, tipo, prestando atenção, a mão do anjo levando a mão do apóstolo enquanto escreve, tipo, ensinando mesmo como se ensina uma criança. Uma imagem sem um tom muito místico e religioso, mas uma coisa mais pautada na realidade, apesar das asas. O que a igreja falou? Não, isso, tu tá brincando? Tu quer representar um dos pilares da igreja de uma forma ignorante? Tu vai refazer ele como um senhor sábio, educado, sério, aprendendo através do Espírito Santo que vem do céu. Daí a segunda pintura ali, ele com um manto ali de joelho, olhando para o céu, é a versão que foi oficializada pela igreja. Narrativas completamente distintas. Percebam que uma é muito ideal, ou seja, ela é muito mais poética, passa mais um espírito de tipo, um santo, nossa, é nessa pessoa que eu vou basear. Enquanto a outra é muito mais um cara como eu, que tem dificuldades em aprender, que precisa de ajuda para aprender. A da esquerda, o Caravaggio, apesar de ser um artista absurdamente inacreditável, ele era, desculpem a palavra, putanheiro, gastava dinheiro em bebida, gostava de luta arranjava muita briga, né? Arranjava briga, se envolveu N problemas, então ele tinha uma visão muito terrena, muito do agora, muito de como as pessoas são na realidade. O que eu gosto muito também, apesar de gostar de ideias poéticas, eu acho que o Caravaggio tem a sua vantagem naquilo que é real pelo ponto de vista dele. Enfim, 2 exemplos aqui de direção. Outra coisa que é legal desmistificar... Fantástico esse exemplo ali do... Pois é. Incrível. Outra coisa que é muito legal desmistificar, eu acho que todo artista passa por esse período, né? Tipo, de adorar uma espécie de imagem, tipo, isso é um trabalho bem feito, isso aqui é feito por um mestre, isso aqui é quase inatingível. O legal é quando a gente tem os esquetes desses caras, né? Quando a gente vê que eles são carne da nossa carne. Por exemplo, essa Madonna de Rafael, lá de 1500 e pouco. Ele faz um trabalho belíssimo, e olhando os esquetes dele, que são do tipo, ele pensando, onde é que eu vou posicionar esse bebê? Ele vai olhar para frente, vai olhar para trás, como é que isso vai ser? Como é que funcionam esses experimentos? Então, assim como a gente tem que garimpar referência, imagem, fazer esse teatro das figuras, como eu gosto de chamar, para eles não é em nada diferente. Outras coisas que são legais, por exemplo, vocês veem algo de errado nesse quadro? Ok para vocês? Para mim cortou um pouquinho. Se tem algo de errado com... Tem algo de errado no quadro? Ou tá ok para ti? Alguém vê algum problema? Não vejo problema. Então, olha só. Na época que estavam começando as academias de arte, a gente ainda estava aprendendo sobre teoria das cores, como fazer os contrastes decentes, iluminações decentes, apesar de que tecnicamente esse quadro, né, já é muito avançado. Um dos professores da época, ele lutava e dizia que tu não podia, olha isso, não podia botar azul sobre marrom. Ele ensinava isso para todos os alunos. Um dia um maluco resolveu sentar numa aula desse professor, ele era um artista que aprendia sozinho, sentou na aula e o professor falou, né, esses mandamentos do tipo, coisas que nunca devem ser feitas. O azul claro jamais deve ir sobre um fundo castanho e marrom, porque essa é uma cor que vai lembrar o horizonte, vai ter uma confusão visual, vai dar uma ambiguidade de perspectiva. E daí, artista sendo artista, falou, cara, eu duvido muito
sabendo aplicar, é possível. Então ele lançou esse quadro que se chama Menino de Azul sobre o Marrom, só para contradizer o que aquele teórico da época estava comentando. Sensacional. Então a gente sempre vai ver, tipo, em algum momento eu vou falar assim, não pode tal coisa, no contexto da história. E em seguida eu vou desmentir falando, então chegou tal artista e falou, e cala a boca, dá para fazer. Então a gente vai ter um monte desses exemplos para provar que com a técnica adequada é possível contar essa história, por mais que seja um problema de cores. A gente já está abrindo aqui, desde o início, esses questionamentos, né, do quem somos nós, o que a imagem transmite, e até dando continuidade, olha só, muita coisa mudou, mas muita coisa permanece o mesmo. O culto à imagem como função de transferência de intenção, o retrato da imagem como lembrança, o uso da imagem como diversão, a capacidade da imagem de carregar missões, a instituição da imagem como símbolo de uma nação, como propaganda, como receptáculo de desejos pessoais e até como direcionamento de ódio. É muito curioso pensar que o contexto de como uma imagem é feita, ela é vista de lentes diversas, maneiras diversas, né? Eu até questionei das outras vezes, nas outras turmas, o porquê é que, aliás, a arte digital vai ter o seu local na história com o peso que tem o próprio Leonardo da Vinci. Em algum momento a gente vai estar fazendo essas distinções retóricas, filosóficas, em cima de um material que foi encontrado no ArtStation e vai estar na mesma página de um livro onde se encontra Kandinsky, Picasso e Leonardo. O que vocês acham sobre isso? Ou são contextos diferentes? Eu acho que vai. Eu acho que no futuro isso pode acontecer. Por exemplo, todo mundo adora as animações da Blizzard. As cinematics que alguns jogos fazem, que são tipo impecáveis, são emocionantes, têm o peso de um filme. Mas isso é considerado como uma peça artística tanto quanto é considerado, sei lá, o Titanic, por exemplo, como filme? Ou a gente ainda não tem a lente para isso? Eu acredito que sim. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Hoje a gente fala de história da arte, a gente fala dos grandes artistas, grandes mestres do passado. A gente fala lá, vamos pegar o quarteto lá das Tartarugas Ninjas, por exemplo. Existiam, na época, centenas de pintores, mas a gente fala de 4 deles, né? Assim, tô sendo simplista, né? Só para expor minha ideia. A gente fala de 4 dos pintores da época, de centenas que existiam. Hoje, existe também uma centena de artistas no ArtStation, mas no futuro a gente vai falar dos que são bons, dos que sobreviveram. É porque tem um problema, né? Depende de quem é que está contando. E se eu só descobrir que aquele cara está contando de 8 ou 9, são aqueles 8 ou 9 que eu vou saber também a respeito, né? Exato. Então, tem muito disso também. Quantas vezes a gente nunca ouviu falar de um determinado nome, aí tu ouve ele, vai pesquisar e vê que o cara é um artista fenomenal. Exato. De qualquer época, né? Exatamente. Cara, eu particularmente eu acho que isso pode acontecer com artistas que de alguma maneira conseguem colocar alguma crítica social ou, sabe, alguma coisa que reflita a nossa sociedade em algum aspecto ou técnico ou narrativo da peça dele e que isso tenha uma relevância, né, de alguma forma. Uma relevância, que o trabalho dele tenha algum impacto e seja muito falado, né? E tu acha que, tipo, não é criticando, até porque eu sou desse cenário também, mas vamos pegar o evento do THU que está lá rolando. Todo esse cenário artístico, que é um cenário um pouco dentro do produto, né, um pouco dentro do lúdico, do divertido, vocês acham que essas artes elas são relevantes como eram relevantes outras artes? Porque a Mona Lisa é só um retrato também. A meu questionamento é esse. Como que um retrato pode ser mais relevante do que um concept, por exemplo? São pesos diferentes e medidas diferentes? Como é que vocês veem isso? Como tu botou, né? É relevante até onde? Ou, nossa, não, é muito relevante, só que a gente não está observando da maneira certa. Eu acho que para a gente ganhar alguma luz, assim, num trabalho
de indústria de entretenimento, Uhum. acho que primeiro tem que se quebrar alguns estigmas, né, da relevância de um trabalho de entretenimento, né? Tipo, não é só uma obra de entretenimento. Pois é. Então, enquanto isso estiver na cabeça das pessoas, talvez ela não ganhe o peso que tem uma obra de séculos passados, né? Por exemplo, pega o estúdio Ghibli de animação, que a Viagem de Chihiro tem um Oscar. Poucas animações, aliás, talvez seja a única animação que tem um Oscar. Eu acredito que muita gente que consome cinema provavelmente só viu o Viagem de Chihiro porque está dentro do circuito de Oscar e provavelmente nunca mais assistiu mais nenhuma animação ou tem aquele velho preconceito com desenho e tal. Então, tem grandes instituições que ainda governam o sentido de gosto, querendo ou não, né? Mas eu não culpo a instituição, eu culpo as pessoas, inclusive. Sim, sim. Aí, um exemplo assim, talvez não seja uma coisa tão forte, mas se você for pegar um negócio que é bem atual e é bem próximo de todo mundo, que é o universo Marvel no cinema, né? Perfeito. A gente tem alguns destaques, como por exemplo Pantera Negra. Certo? Por que ele tem tanto destaque hoje em dia? Porque tem toda uma questão, Um momento político e não tão um momento artístico, político na real, né? e o tema de racismo muito em voga. Então isso vai acabar destacando ele dos outros filmes e pode ter uma busca maior no futuro para ser estudado dentro de um contexto, de uma conversa, né? Entendi. Daí ele não se vale puramente como obra artística, mas é como é um veículo artístico que abordou aquele tema do momento, como você falou. Sim, ele ganhou um atributo, uma notoriedade maior por uma questão externa. Certo. Assim. Religião, morte, o que eu tinha mencionado antes? Era guerra? Não. Enfim, e a história da arte vai estar em volta do símbolo, das coisas que carregam informação ao longo do tempo. A Igreja Católica é uma das maiores responsáveis de ser um grande carnívoro de informação simbólica, porque os estudiosos, os líderes religiosos sempre entenderam que a linguagem sempre foi a forma mais rápida de pronunciar alguma coisa. E por que a igreja consome muita arte, né? Sempre consumiu muita arte, foi o patrono da arte por muito tempo, tinha a grana que precisava, né? Tem declínio hoje, mas houve uma época que era só igreja, igreja, igreja. Muitas pessoas, né? Isso é meio óbvio, não é todo mundo que sabia ler e escrever, mas como a igreja sempre foi uma consumidora de filosofia, e o próprio Aristóteles fala desde a Grécia, né? Depois de Platão, fala que o órgão que tem maior representatividade do ser humano em absorver o mundo é o olho. O olho é provavelmente o funil mais poderoso que a gente tem na absorção. Depois vai para o ouvido, depois é tato e paladar. E a antropologia que se tinha naquela época já era tão forte, era tão perene, que quando se estuda arte, a primeira coisa que se passa é sobre um assunto chamado mimesis, que significa cópia, do mímico mesmo, o cara que copia, né? Todo artista no começo é um mímico, né? Eu copio para aprender. Eu olho e copio, eu faço representações de cópia até eu me desenvolver de forma madura e eu represento aquilo que parte diretamente de mim. E os animais e a natureza são a primeira cópia que a gente tem à nossa disposição. Antes de um mundo de entretenimento, de um mundo da TV, do mundo da pintura, era o mundo dos animais. Vários artistas que eu gosto falam que a natureza tem uma maquiagem própria, tem uma beleza própria, os animais, né? Tem uma roupagem própria que passam sua beleza. Então, a igreja pegou os evangelistas e transformou num boi, num leão e numa águia. Porque cada um dos animais, como a gente já sabe hoje, tem uma virtude própria, né? Coragem, velocidade, a visão ampla. E isso não só aconteceu na religião, como aconteceu em outras culturas, como os próprios egípcios, que é uma cultura amplamente baseada em antropomorfismo, que é aquela mescla de corpo de pessoa com corpo de animal, né? Cabeça de animal e corpo de pessoa. Porque a gente sempre viu grande valor
na vida natural. Então, a gente vai se ater muito a isso com o passar do tempo também. Os símbolos dos animais da natureza, em volta da natureza e das mensagens. Um resumo imagético de como a gente atua é esse. A gente pintava nas paredes, a gente passou a reproduzir com materiais mais tarde preciosos, depois começamos a pintar em tela e hoje conseguimos fotografar o mundo, paralisar o mundo numa imagem que é 1% diferente da realidade, mas que é uma ilusão tão grande que sem isso a gente não iria no cinema. Como foi mencionado antes pelo Graciano, eu acho que nós ainda estamos dentro da caverna de Platão. Eu não sei se vocês lembram dessa analogia filosófica, né, que nós somos seres dentro de uma caverna que tem uma fogueira longe da gente e existem pessoas passando de verdade lá fora, mas o que é projetado dentro da caverna é só sombras da realidade, né? E essas sombras da realidade, elas são tão próximas da realidade, porque é o que a gente tem de referência, que a gente fica atento a elas só, em vez de sair disso e ir para a realidade. Então, o mundo da história da arte, da pintura, do cinema, do entretenimento, é um mundo de sombras. De vez em quando a gente vai ter uma dessas contradições filosóficas, né? Porque a reprodução de imagens nada mais é do que uma reprodução do mundo por si só. Mas, como os filósofos desde a antiguidade da grega sempre falaram que a gente tem essa necessidade de transformar o mundo, a gente transforma como a gente pode, que é com a nossa imaginação. Me acompanhe nesse texto aqui, por gentileza. Olha só. Questão central da arte. O estilo pode ser comparado a uma lente ao focalizar no como das formas certos significados. E com isso, as interpretações possíveis de uma realidade que foi vivida, coisa que estávamos falando anteriormente. O estilo de uma obra sempre corresponde a uma visão de vida, visão pessoal ou, mais amplamente, cultural de determinada sociedade, num determinado momento. Ao mudarem os estilos, mudam as valorizações. Ou melhor, na ordem inversa, ao mudar a vida, mudam os valores e nossas representações desses valores. E assim mudam os estilos. Basicamente, estamos falando de contextos históricos, coisa que a gente abriu o tópico aqui, né? Se eu me mudar agora para a Coreia do Sul, o modo como eles veem tatuagem, o modo como eles veem moda, o modo como eles veem gastronomia, vai ser completamente avesso do que eu estou acostumado. E aí vai ter que entrar um modelo de adaptação da minha própria cultura e eu vou ser reimaginado dentro da minha consciência até eu me encaixar. Por isso que eu perguntei a parte da civilização mais cedo, porque hoje com a internet nós estamos num momento de globalismo, de globalização, né? Eu posso estar morando em Santa Catarina, mas eu posso me vestir igual um moleque lá da Alemanha. Posso botar um piercing como ele bota. Então a gente tem reimaginações. Isso em algum momento, e de alguma forma, me estimula a ser diferente, mas vocês acham que tem algum ponto negativo em eu poder consumir qualquer cultura em qualquer momento, ou isso não é negativo de jeito nenhum? É simplesmente, bom, está à minha disposição, por que não? Depende do seu objetivo ao fazer aquilo, né? Sim. Acho que não tem como nem classificar como positivo ou negativo. É simplesmente uma opção viável, né? Tá ali. Sim. Entendo. O Gustavo tinha mencionado alguma coisa, eu não li, peraí. Eu acho que tem a ver com a escassez desse tipo de conteúdo. Utiliza muito. Depende do grupo. Gente, deixa eu só pegar uma aguinha que me acabou. Se vocês quiserem aproveitar no banheiro, pegar uma água também, eu volto em 1 minutinho.
Alguém resolveu sair, não? Estou aqui. Beleza. Deixa eu ver o que o Gustavo escreveu, mas eu acho que no mundo ideal, sem fronteiras, quanto mais puder absorver as culturas, melhor. É porque fronteiras geográficas não estão mais impedindo, né? Só fisicamente, claro. Mas do ponto de vista de comunicação, eu posso falar com quem eu quiser hoje em dia. Isso, inclusive, vai mudar o fenótipo, né, no futuro, né? Tipo, pessoas vão começar a se relacionar com outros e casamentos diferentes vão começar a acontecer. Pessoal, só para saber se está todo mundo aí, mandem um sim aí no chat para mim, quem tiver aí. Só o Calil não tá, então. Bom, retomando então. Em cada caso particular, encontramos uma causa essencial das mudanças estilísticas e ocorrência de profundas transformações sociais. No nível cultural, surgem novas relações de convívio entre as pessoas, novas normas de comportamento, e tais mudanças condicionam as aspirações pessoais e os pensamentos, né? Como já citado, confronto entre maratonar um conteúdo digital e esperar semanalmente para sair na televisão, ou a diferença entre o artista que pinta só em tela de tecido versus o artista que pinta só digitalmente, o cara que decidiu viajar mais e o cara que decidiu consumir mais digitalmente, e mais tarde um encontro entre essas duas coisas. Então, a maneira que tu escolhe se influenciar artisticamente, já que é um universo que a gente vive, altera muito as suas tipos de aspiração, né? O Ernest me perguntou esses dias, eu fui um outro aluno, se existe uma diferença entre apreciar uma tela pendurada na parede e uma tela no computador. Vocês acham que existe diferença? Eu botei ali um Caravaggio aqui na tela. Existe a diferença entre ver ele aqui e botar ele na parede ali pendurado? Eu já dei a minha resposta anteriormente, inclusive, né? Que eu acho magnífico ver a tinta, a densidade. Só que isso eu tô falando de uma pintura que existe, né? Mas e uma pintura que é feita única e exclusivamente por material digital? E se eu imprimisse ela grande, eu teria uma interpretação diferente dela? Eu acho que você perderia talvez uma percepção, ainda que difícil, de ver a pincelada, né? Sim. A pincelada diz bastante sobre o artista, né? Com certeza. Uma coisa que eu li e que eu falo bastante lá na semiótica é que acontece o seguinte: quando tu pensa os pesos visuais aqui na tela do PC, quando tu pensa aonde vai cada coisa para influenciar o olhar, para gerar as assimetrias e as dinâmicas, tu tá pensando conforme este espaço e estas proporções da tua tela te dão. Então, se eu pegar essa tela que foi pensada aqui em, sei lá, 18 polegadas, menos ou mais, eu pego ela e amplio para 3, 4 metros, tudo aquilo que antes era um comportamento de proporção de massas aqui, quando eu ampliar vai se tornar uma outra coisa. Então, a arte ela é sempre pensada daquela maneira original que ela deveria ser. Entendeu? Então, meio que acaba se perdendo um pouco do pensamento original criativo do artista quando tu migra o tamanho de uma tela. Eu acredito que em cada mídia que tu consome a arte, tu tem uma percepção e uma leitura diferente. No exemplo de um quadro, né, de um artista pintado à mão e tal, ver uma foto de um quadro ou ver o quadro em si, eu acho que as diferenças são enormes. É gritante, é gritante.
É. Como é que ele sente? Agora, no caso de uma arte feita digitalmente, né, entre consumir ela vendo no digital ou vendo uma impressão dela, eu sinto boas diferenças também. Mesmo que tu imprima ela em tamanhos proporcionalmente iguais, eu comento isso porque faz muito parte do meu dia a dia. A gente produz lá uma dezena de imagens por dia e quase tudo vai por papel, né? Quase tudo vai para impressão em catálogos. E a leitura no papel é sempre diferente da leitura no digital. Sim, claro. Entendo. Uma coisa que a gente vai separar é que tem temas específicos em determinados períodos da arte, justamente porque a igreja esteve no centro disso por muito tempo. Não à toa que vão ter vários períodos que vão ser só religiosos, até a gente começar a ver coisas que são mais do cotidiano e outros temas, né? Por exemplo, esse exemplo da Madonna, né? Madonna é o nome que se dá para as imagens que tem a Virgem com Jesus. Então, olha só, podemos ver Madonna às vezes numa imagem consoladora e suave, às vezes ela é símbolo de ternura maternal, às vezes ela é uma rainha poderosa, mas emocionalmente distante dos mortais. Ora é modelo de beleza física e outros valores. Todas essas 4 narrativas têm o mesmo objeto, que é Virgem e Jesus. Mas, por causa do tempo histórico e, claro, a lente estilística do artista, elas adquirem uma narrativa distinta. Então, todas elas são mãe, né, e todas elas têm um filho, mas não necessariamente possuem a mesma personalidade. Tá aí uma das vantagens de conhecer isso aqui, né? É um catálogo disponível, basicamente, para conferir quais são os valores e as emoções pela qual a gente já passou, e com o passar do tempo, como vários filmes abusam de símbolos religiosos, como aquele filme Mother, já viram? Do mesmo cara que fez o Cisne Negro, será? Enfim, é um filme sobre Deus e a representação da Terra como uma mulher, como a sua esposa. É um filme que se passa na atualidade, mas é um símbolo de toda a vida religiosa. Depois eu boto o link aqui para vocês. Uma coisa que vai ser legal discutir também quando chegarmos lá é o símbolo das cores naquela época, né? Elas eram feitas sim para terem harmonias cromáticas, mas eram antes de tudo simbólicos, né? As pessoas, como eu falei para vocês, aprendiam a ver melhor do que ler em alguns momentos. Tudo isso que eu falei agora, esse aspecto mais atirando para todos os lados, para gerar essa sensibilidade, como eu falei para vocês, mas a história como a gente conhece, ela começa aqui, na caverna de Altamira, na Espanha. Como eu mencionei, foi só no século XVIII que, por um acaso, o filho de um cara entrou nessa caverna, estava batendo a luz do sol e ele tipo, ei, tem coisas aqui, que é isso? Então foi uma descoberta por acaso. Pensa que isso foi feito há pouco tempo atrás e a gente pensava que os antigos faziam só representações em madeira, máscaras, né? A pintura como um tal foi descoberta só recentemente. Isso aqui data da época glacial, faz tipo bastante tempo. Houve até contradições no mundo científico porque a gente acreditava que o homem naquela época não tinha capacidade imaginativa de representar aquilo que eu comentei, né? A mimesis, a cópia. Porque observem os traços. Tem proporção, são adequados, né? Tem uma comunicação, uma expressão de linguagem estilística decente. Tem coisas aqui. Não é um material infantil. Uma expressão que eu gosto muito é que ao longo do tempo descobriu-se que isso aqui era uma arte de magia, de profecia, no sentido de que o profeta da tribo fazia os desenhos e os caçadores treinavam com as lanças nessas imagens para que a imagem ganhasse o ferimento e o animal real também ganhasse o ferimento. Com o tempo a gente descobriu que a gente pensava assim, dado aquilo que eu falei anteriormente, o feitiço da imagem sobre a gente, né? Somos cativados pela imagem. E uma coisa muito legal é que essa não era uma arte infantil, era uma arte feita de adultos para adultos. Era uma arte madura já, era um negócio que representava
vida. Se não desse certo isso aqui, não ia ter comida para a aldeia. Então já era uma arte com função. Não era só para uma arte feita de contemplação, tipo, ah, nossa, olha que legal. Não, ela era feita para funcionar para caça. A gente colocaria entre aspas ela mais próxima do design do que a arte mesmo, né? Perfeitamente, exatamente. E a gente começa a ver que esse papo de função e símbolo, ela tá tão mesclada que é quase bullshit falar, tipo, ah, isso é só design. Quer dizer, às vezes acontece, claro, né? Produções em massa e tal. Mas, como tu falou, é funcional, é um negócio que tinha uma missão mesmo, né? Mas olha a atmosfera que a gente tem aqui. Eu gostaria muito, em algum momento da minha vida, de ter a experiência de entrar nessas cavernas e conseguir observar estando lá, né? Como a gente falou, a maneira que tu vê é como tu vai absorver a coisa ali. Deve ser bem interessante mesmo. Então, como eu falei, qual que era a função da arte rupestre? Devoção mágica, né? O cara que botou o bisão na parede, ele botou o bisão para te ver ali, né? O que tu tá tocando é a própria realidade. Essa é a parte da nossa ignorância. Mas, se vocês verem bem essa ignorância, ela existe até hoje. Não é à toa que quando a gente, sei lá, é adolescente, a gente pendura pôster dos nossos ídolos na parede. Pega aí filme de adolescente, que a menina bota a foto do romance dela no diário. Então a gente guarda a imagem e a gente replica ela como os antigos faziam. A gente ainda olha para a imagem como uma espécie de réplica da realidade, e às vezes a gente quer acreditar que aquela imagem é real. Então isso permanece com a gente ainda. E a gente não sabe muito bem como que o cérebro manipula isso. Daí uma das coisas sobre a imaginação e a visão que a gente não aprendeu muito ainda. Como eu falei, é recente. E se a gente pegar filmes como Rei Leão, que eu imagino que todo mundo já assistiu, sem a descoberta das cavernas de Altamira, sem aquele modelo estilístico ali, esse tipo de comunicação, né, que é... Como é que é o nome do macaco profeta da aldeia? Esqueci o nome dele. Vocês que são fãs da Disney aí, provem-se. Ele faz o desenho do Simba, assim, né, quando criança, faz essa representação rupestre, e o filme acaba por mostrar que ele foi embasado historicamente. Se bem que nas savanas, o estilo da arte rupestre não era esse. Mas daí entra a direção de arte, aquilo que a gente falou da arte ideal, né? Como isso aqui já era mais popular, né? Essas molduras pretas em volta, os vermelhos, pelo design, usar esse tipo de arte. As savanas, os artistas daquela região usavam uma linguagem completamente diferente. E uma coisa que eu acho fantástica é que cachorro sabe que é um cachorro. Tipo, o cachorro sabe que ele é cachorro, que ele é uma coisa? Provavelmente não, né? Ele é animal justamente porque ele age conforme seu instinto. Fome, raiva, perseguição, medo, ataque, defesa. É muito mecânico, é muito feito pelo momento. E o que faz a gente ser a gente é a individualização, o subjetivo, né? Então, isso aqui nada mais é do que a primeira assinatura feita pelo corpo humano, né? A mão, a nossa mão, que fazendo até analogia com o fogo que a gente falou anteriormente, sem mão a gente não é nada, a gente tem que produzir, né? A nossa assinatura já fala que nós somos. E é muito curioso porque a gente acha que só os muito antigos que faziam essas devoções de imagem e animais, né? O que não é, porque na mitologia fundante de Roma, os dois irmãos, Rômulo e Remo, que dão o nome a Roma, na mitologia grega eles foram criados por uma loba, né? De novo aqui aquilo que eu falei sobre a mimesis, a cópia, né? A gente primeiro copia a natureza, ou seja, a virtude de um lobo qual é? Então esses meninos, os fundadores de Roma, foram criados por um lobo. Olha a mitologia que isso cria, né? É uma coisa que influencia os outros e que gera um espírito nacional muito pautado num tipo de mística, como a gente fala. É normal também na Inglaterra terem vários animais heráldicos, simbólicos, né? Como o leão, por exemplo, uma das principais
praças ingleses, que me desculpem, fugiu o nome agora também. Então, essa representação dos animais, das bestas, essa nossa devoção perante isso nunca morreu. Está ainda conosco desde aquela época. O mesmo se dá para as máscaras, né? É um conceito de totem. Assim, ó, normal no passado vários antropólogos terem se mudado para determinadas aldeias para estudar o porquê que povos, entre aspas, primitivos usavam máscaras em certos rituais, casamento, práticas de guerra, porque foi descoberto mais tarde, até com Freud, o Jung, psicologia atual, que nós temos facilidade em nos identificar com as coisas. Quando tu coloca máscara, tu acaba agindo de uma forma diferente, né? Então, esse feiticeiro aqui à esquerda, isso é uma máscara de um leão. Então, era dito que ele não achava que ele era um leão, ele era um leão. Então, a gente acaba... Vocês já usaram fantasia numa festa fantasia? Tu se sente dentro daquela brincadeira, tu se sente querendo interpretar aquilo, né? Não à toa que o teatro existe. E a direita aqui é um exemplo do Burning Man, é um evento que acontece de música eletrônica e tal. O conceito de máscara mudou, mas na base e no fundamento a gente age ainda da mesma forma. Então, afinal, o que é primitivo? Isso aqui é uma estátua da Nigéria do século XII, gente. Século XII, faz tempo pra caramba. E olha a representação, olha a anatomia, olha, né, a qualidade da realidade, vamos botar assim. Então essas coisas sempre foram assim. Vou deixar aqui. É claro que em outros momentos, se a gente pegar tribos como os da Polinésia, vocês têm ideia do que é essa representação aqui da esquerda? Sabe o que é essa imagem da esquerda aqui? Dá para associar um rosto, né? Um rosto? Então, é isso, é um rosto. Eu acho que de repente é uma pessoa de corpo inteiro também, não sei. Uns bracinhos bem colhidos. Sim. Então, é exatamente essa a questão, né? Alguns povos vão querer que a realidade esteja encarnada na sua arte, porque ela vai ser feita como devoção, estátua religiosa, ou até como figura política, enquanto outros povos não. Se tiver o mínimo para representar que se assemelha a um rosto, tá bom. Tanto é que essa figura da esquerda é um deus da guerra. Aí tu pensa, um deus da guerra é basicamente um traço? Não, mas é esse o ponto, né? É o contexto que tu dá para aquela representação. Ou, por exemplo, essa máscara aqui da direita. Ela é a máscara que é a representação de uma águia. Agora, o que ela tem com águia? Simplesmente o bico, o contorno. Então, algumas culturas vão pensar que o mínimo é o suficiente, enquanto que outros vão pensar que tem que ser igualmente representado, igual é a realidade. Por exemplo, essa história aqui muito curiosa, também é uma casa da Polinésia, né? É uma das lendas mais bizarras que eu já ouvi. Ela é basicamente assim. Tinha um cara dormindo na casa da sogra e ele era muito vadio, não fazia nada, não trabalhava, ficava só deitado de vadiagem o dia todo. E um dia ela falou assim, olha, é melhor que tu faça alguma coisa, não tô gostando que tu fique deitado não. Daí ele, então tá bom. Ele saiu, foi caçar o monstro mais temido da aldeia, que era um monstro que comia peixes e pessoas. Peixes e pessoas, então que dieta é essa, né? Então ele resolveu pegar 2 crianças da aldeia, usar como isca. Quando o monstro foi matar as crianças, o cara matou o monstro antes, se vestiu com a pele do monstro e resolveu pescar. Pegou os peixes e botou na porta da sogra e voltou para pescar de novo. Quando a sogra abriu a porta para ver os peixes, ela ficou tão lisonjeada que ela achou que ela era uma feiticeira. E daí quando ele voltou com mais peixes e falou, não, tu não é uma feiticeira, esses são os presentes que eu tô te dando. E ela ficou tão envergonhada de ter achado aquilo que ela morreu de desgosto. Vê se essa não é a história mais bizarra que vocês já ouviram. Ela morreu de desgosto por achar que era uma feiticeira. Tipo, como assim?
Enfim, aí nesse totem que vocês estão vendo aqui, de baixo para cima, é o genro ali, em cima dele o monstro, e depois ele vestido de monstro, e depois as crianças que ele botou para o bicho comer. Então, tipo, isso sim é primitivo no sentido de começos, de tipo, a humanidade sempre tentou usar histórias para contar e dar contexto para sua vida, né? E no fim, todo esse culto que envolve máscaras, que tem muito a ver com a psique humana, com as múltiplas personalidades que a gente consegue ter. Quando eu falo múltiplas personalidades, é uma questão de doença. É que, se vocês pararem para pensar, eu tenho certeza que vocês são de um jeito com um grupo de amigos, são de um jeito no trabalho, são de um jeito com uma namorada, esposa, namorado, ou um amigo mais distante. Então, nós temos faces diferentes nesse contexto social, nesse teatro social. Isso as tribos antigas sempre compreenderam também. Jogos como, por exemplo, o Zelda Majora's Mask pega referências bem pontuadas dessas tribos primitivas que cultuavam o rosto, né? Já tiveram chance de jogar esse jogo do Zelda, não? Da Zelda, do Zelda. Zelda só. Zelda Majora's Mask é um clássico. Até avançando mais, ainda falando de máscaras, já ouviram falar no teatro No, né, que é o teatro japonês, que a maioria dos autores usam máscara. Aí olhem essa diferenciação sutil de uma máscara, né? É o mesmo ator que vai mudando de face conforme a peça vai passando, e olha só a sutileza que muda a expressão de uma máscara para outra, né? Um rosto minimamente inclinado para baixo, depois mais um pouco, depois olhando para frente. Esse é um dos teatros mais contextuais que existem no mundo. É um teatro difícil de ler, às vezes, porque ele é muito estético, né? E como o Japão ele é muito formal nos seus rituais, se tu não foi basicamente criado lá, é até um teatro muito assim ambíguo, que é difícil de se comunicar. Ele vai se comunicar, obviamente, através da sua estética, mas quando se fala da narrativa interna da história, vai ficar um pouco nublado. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Tá. Até dando vazão daquilo que eu estava falando referente aos animais, essa estátua que é feita, que é de um deus Inca, por exemplo, olha atentamente ali para o rosto daquela estátua. O rosto dela é feita de duas cobras que se encontram e formam a boca. O nariz é outro réptil enrolado, né? E tudo que faz ele ser ele é um aglomerado de animais. Por que isso aconteceu? O que isso representa, né? É o tipo de coisa que, se tu não sabe da história do povo, é quase impossível a leitura e pensar o porquê que essa estética surgiu. Esse é um deus da chuva. Como os incas dependiam muito da chuva, assim como qualquer cultura que era agrícola, para eles dava muito medo quando não chovia, porque tu poderia passar fome, tu poderia morrer. Então eles achavam que o ser responsável pela chuva deveria ser alguém muito difícil de lidar, né? E a representação do trovão associou-se na cultura inca às serpentes, porque a serpente também é um bicho ambíguo, assim como eram as chuvas. Então eles pegaram a serpente para representar o trovão e, por causa disso, fizeram a cara do deus da chuva de duas cobras entrelaçadas que se encontram no meio. Então observem que como essas coisas são antigas, mas a narrativa é muito complexa, né? Os símbolos eles são muito feitos de costuras. Isso aqui deve ter demorado muito tempo até maturar, um artista pensar nisso tudo, se tornar uma convenção para o povo e todo mundo saber reconhecer essa cara de duas cobras entrelaçadas. Não é igual a igreja usar, por exemplo, uma ovelha para representar um deus. É muito fácil olhar para a ovelha e entender isso, né? Aqui já é um culto a uma religião muito mais intrincada, vamos botar assim. O mesmo se dá para o Maori, né? É um tipo de tatuagem que é muito famosa hoje, até um estilo que mais recentemente saiu no novo filme da Moana, né? Então olha só,
Não é o padrão de capacidade artística desses artífices que difere dos nossos, mas suas ideias. É importante notar isso desde já, pois a história da arte, em seu todo, não é uma história do progresso da proficiência técnica, mas uma história das ideias, concepções e necessidades em permanente evolução. Então, a gente não vai só aprimorando a técnica, né? A gente vai vendo como é que essas ideias vão melhorando conforme o tempo passa, até chegar no hoje. Aqui eu até botei a frase novamente. Vocês já assistiram algum filme do Rock, de boxe? Acho que todo mundo já viu, querendo ou não, né? Um Rock. São quantos? São 6 Rocks ou 5? Nesse filme, como qualquer outro filme do Rock. Sério, tu nunca viu, pô? Tem que parar pra fazer uma maratona disso aí, é muito bom. Enquanto o Rock tá treinando, no 3 ou no 4, ele bota a foto do seu desafiante ali no espelho, né? E a cada passo novo no treino dele, ele vai lá e olha pra imagem. Sempre, sempre faz isso. E no final do treino, quando ele já se acha capacitado, ele vai lá e amassa a foto do seu desafiante. Foi isso que a gente falou anteriormente, né? Nós estamos dentro ainda de um mundo onde existe uma comunicação com a imagem. Todo mundo já ouviu falar naquela lenda de espetar o boneco com a imagem de alguém, né? E a pessoa sentir aquilo. Então nós sentimos muito essa atração entre a realidade e a própria imagem, né? Tanto é que, olha a frase que eu coloquei ali embaixo: se levar consigo o nosso gado, do que iremos viver? Acho que foi no século XIX que um dos artistas contemporâneos foi até uma aldeia para relatar visualmente como eles se comportavam, e ele viu que ele tinha um tipo lá de boi e tal, e ele desenhou vários bois conforme a sua estadia lá, e no final da sua estadia na tribo, ele fechou o seu sketchbook e estava levando tudo embora. E daí, antes de ir embora, um dos caras falou assim: olha, se tu levar todo o gado embora, do que a gente vai viver? Tipo, entenderam? Eles ainda estavam vivendo aquele momento mágico em que o que tu desenha é a realidade. E como o cara tinha desenhado muitos animais, ele pensou, bom, ele vai levar os bichos com ele, né? Então, olha esse tipo de pensamento. O cérebro passou por todo esse período, o que é muito curioso. Mas, né, tipo, foi o que eu falei, existem diferenças entre como a gente vê as imagens hoje e como os nossos antepassados viam, né? Hoje nós temos ironia, sarcasmo, humor, caricatura em cima de uma mesma imagem. Até falo com o meu pessoal, né? Como é que vocês explicam um meme pra avó? Tipo, a gente consegue ver ironia e piada numa imagem, sabe? Não precisa ninguém me explicar. Isso é um tipo de inteligência muito específica dentro da imagem, dentro da internet, né? A internet por si só tem a sua história imagética também. Muito bem. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa primeira aula, dessa aula introdutória, enfim, desse geralzão que eu estou dando dentro de vários tópicos. A gente vai aprender ao longo do curso o que eu gosto de chamar de citação de imagem, né? Tipo, como que os artistas usavam as citações, né? Sempre aprenderam com seus antepassados e foram aprimorando até chegar na época de hoje. Antes de finalizar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, tanto sobre a aula ou outro tipo de dúvida. O momento é agora. Para mim tá ok. Não tem perguntas. Talvez depois surja. A gente fica processando a informação e depois pode Acho que a vir gente alguma ainda está coisa. nesse aquecimento, né, do tema no geral, tá digerindo, né? Deixa eu já pegar o feedback com vocês. Curtiram? As minhas aulas costumam ter mais ou menos esse envolvimento. Eu quero saber se vocês curtiram aí essa primeira aula. Sim, eu acho que tá bem bacana o conteúdo introdutório e tal. Nossa. Eu acho legal a gente discutir se de repente vale a pena a gente ter algum material em texto, só para ressaltar alguns pontos chaves, né? Não sei. Um material que fica contigo? Não, um próprio resumo assim de pensamento nosso, né? Alguns
não sei, alguns asteriscos que a gente acha interessante ressaltar. Isso seria bom, isso seria muito bom. Né? Mas eu não entendi, tu tá se prontificando a fazer ou tu quer que eu faça um resumo e te dê também? Não, se você achar interessante alguma coisa, a gente pode até fazer uma troca entre todo mundo, né? Porque eu tô com um caderno aqui de anotação e eu acho que alguns pontos assim que me chamam a atenção eu vou registrar. Seria legal se a gente fizesse um debriefing, como se fala, né? Se todo mundo postasse no grupo os tópicos que mais achou importante, como tu mencionou, e faz-se um entrelaçamento entre as ideias, né? Sim, sim. Acho que a gente pode se combinar com isso na próxima vez, então. Eu vou mencionar. Outra coisa, eu vou fazer o grupo do Facebook depois para postar as aulas, e eu vou adicionar vocês lá até amanhã cedo já também, até para postar o link da aula aqui, que vocês podem rever quando quiserem também. Ô, Matheus, eu acho que isso a gente vai acabar fazendo automaticamente para o encontro de domingo, né? Tem isso, né? Ao rever a aula, eu acho que a gente vai até anotar os questionamentos com base naquilo que a gente pegar de destaque, né? Show, muito bom. Então, mas já perguntando assim, agora de começo, vocês querem, vamos fazer domingo o encontro de novo, só para repassar e manter o começo do hábito aqui? A gente é que não tem um horário ainda marcado, né? Eu preciso saber com vocês qual é o melhor horário de domingo. Tá. Para esse domingo, se você disser que vai ter, assim, eu assisto, eu participo. Massa. Se não tiver também, não tem problema. Tá bom. Já que a gente está nos começos aqui também. Tá. Muito bem. Eu vou botar isso lá no grupo como questionamento um dia antes, no sábado, e a gente confirma um dia, um horário. Pode ser. Beleza. Show. Gente, obrigado por hoje, tá? Bem-vindos de novo. A gente tem um longo percurso aí para pegar, são 4 meses. A gente vai aprender bastante coisa. Espero que vocês sejam fãs de questionamentos sociais, filosóficos. A gente vai acabar chegando na parte, obviamente, mais estética, que vocês conseguem passar para a parte mais prática. Mas, a princípio, esse é o meu modelo. E sempre quando possível, eu vou trazer o máximo de informação possível. Obrigado por hoje. Bom descanso para vocês aí. Qualquer coisa, estou à disposição no chat. Fiquem à vontade aí para trocar uma ideia comigo. E a gente se vê semana que vem. Valeu? Tá certo. Beleza. Valeu, Matheus. Obrigado. Abraço para todo mundo aí. A gente vai se falando.